Olha, Deus, diante dele e disse-lhe toda a verdade. Diga, ela confessou. Glória a Deus. E ele lhes disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Vou repetir o versículo de número 34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Você pode fechar a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, eu preciso da sua atenção o máximo possível. Eu prometo que eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas eu preciso da atenção. Pois se a gente quiser entender bem, temos que ouvir bem. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero começar dizendo e quebrar alguns paradigmas a respeito dessa história. A história da mulher do fluxo de sangue é uma história rica em detalhes, é uma história cheia de ensinamentos, é uma história que nos, aleluia, que nos evidencia, quando lemos o texto, várias lições que servem para os nossos dias atuais, melhor dizendo, se encaixam como uma luva para os nossos dias, para os períodos em que estamos vivendo, para nosso dia na fé com Cristo, para a nossa caminhada com Cristo. A respeito da história desta mulher se diz respeito a alguns detalhes interessantes. Por quê? Porque o texto que nós lemos, querido, é um texto que vai falar de fé. Guarde isso. É um texto que vai falar de fé. Nós podemos olhar para o texto de Marcos 5 e observar e ver ali indícios de fé. E também não só de fé, mas nós conseguimos observar e extrair lições como perseverança. Podemos olhar para o texto e ver também um texto restauração. Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos também libertação. Quando eu olho para este texto, eu consigo observar salvação no texto. E eu falo salvação para uma vida eterna, salvação, uma ganho de alma que o reino de Deus lhes propôs. Então, diante da história da mulher do fluxo de sangue, nós podemos aprender e observar de várias formas e entender no texto várias características que se aplicaríamos a nós hoje e que se encaixaria perfeitamente. Mas olhando para o outro lado, na contramão da história, eu consigo ver no texto e observar o destaque de Alucinéia, de Jesus Cristo. Alguns nas suas mensagens destacam a mulher do fluxo de sangue. Não que ela não tenha seu papel na história, mas a história da mulher do fluxo de sangue só veio à existência por causa de Jesus. Perceba que muitos vão evidenciar a história de Jairo na história, mas a história de Jairo só tem história por causa de Jesus. Perceba no texto que a história do endemoniado de Gadareno vai ser evidenciada, mas só houve libertação do Gadareno por causa de Jesus. Se Jesus não estivesse ali, se Jesus não fosse para ali, não teria história, porque o centro da história da humanidade é Jesus. Jesus é o começo da história, Jesus é o meio da história e Jesus é o final da história. Então nós que estamos aqui não teríamos história para contar se Jesus não morresse na cruz do Calvário por nós. Nós temos uma história para contar, queridos, porque Jesus Cristo de Nazaré, o principal da história, a fonte da história, a razão da história, morreu na cruz do Calvário por nós. E é sobre isto que eu quero pregar nesta noite, não discriminando a mulher, não rebaixando a história da mulher, não menosprezando Jairo e também não menosprezando o endemoniado, mas é que eu não consigo olhar para esse texto e não ver, irmã Vanessa, a
autoridade de Jesus sendo exposta, explícita nesse texto. Nesse texto, nós vemos Jesus aqui, louvado seja o nome do Senhor, como aquele que cura, aquele que restaura. Eu consigo olhar no texto e eu não vejo ninguém, senão Jesus, Jerucinéia, como aquele que traz libertação, como aquele que liberta, como aquele que restaura, como aquele que cura, como aquele que salva. Olhando para o texto e observando que Jesus no texto, ele cura, que Jesus no texto, ele restaura, que Jesus no texto ele liberta e que Jesus no texto ele salva. Eu consigo entender porque restauração significa, louvado seja o nome do Senhor, voltar ao que era antes. Só Jesus pode fazer isso, fazer algo que já foi perdido, ser retrocedido e voltar para o seu estado natural perfeito. Eu consigo observar sobre libertação. O que é libertação? É ser livre daquilo que te aprisiona. Jesus olha para a mulher e diz: ser livre desse teu mal. Jesus olha para o endemoniado de Gadareno e diz: está liberto, seja livre, louvado seja o nome do Senhor. Então na história da humanidade eu não consigo ver outra centralidade e também da Bíblia a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E ele está aqui esta noite no meio da tua história para te dizer que ele já chegou neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Então, queridos, observe comigo. Aleluia. O propósito de Jesus e da sua autoridade é ser evidenciada. Irmão Ramiro, diácono Ramiro, presbítero Antônio, o que eu consigo ver aqui no texto, irmã Vanessa, é Jesus, aleluia, evidenciando o propósito da sua autoridade. Porque Jesus vai evidenciar, vai mostrar o propósito da sua autoridade no texto. E qual é o propósito da autoridade de Cristo no texto? É triunfar sobre os inimigos, aleluia, da vida humana, da nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele triunfa sobre os demônios. Pode observar no texto, quando Jesus vai para Gadara, Jesus não perde para o demônio. É Jesus que tem autoridade para expulsar demônio. Não é o demônio que tem autoridade sobre Jesus, é Jesus que tem autoridade sobre os demônios. Então quando eu olho no texto, eu observo o propósito da autoridade de Deus é primeiro expulsar demônios, ter autoridade sobre demônios. Quando Jesus volta, eu percebo no texto a autoridade otorgada por Cristo para curar enfermidades. Pois quando ele volta, a mulher do fluxo de sangue, ela é curada. Não é a doença que vence Jesus, é Jesus que vence a doença. Não é a enfermidade que vence Jesus, é Jesus que vence a enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando por outro ângulo, eu vejo Jairo. Jairo vai destacar no texto que a sua filha está morrendo, e quando chega alguém diz que ela já morreu. E eu vejo neste texto a autoridade de Cristo sobre a morte. Ele venceu, irmã Vanessa, a morte na casa de Jairo. Não foi a morte que venceu Jesus, foi Jesus que venceu a morte. Então eu consigo observar no texto três características exclusivas da autoridade de Cristo. E qual é? A autoridade sobre os demônios, a autoridade sobre as enfermidades e a autoridade sobre a morte. Jesus está querendo nos revelar através da sua palavra que ele vela pelo corpo, pela alma e pelo espírito do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que veio esta noite já receber. Deus está enfatizando a sua autoridade sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus vence, aleluia, Jesus vence os demônios quando liberta o endemoniado. O endemoniado é liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vence as enfermidades quando cura a mulher do fluxo de sangue. Jesus vence a morte quando ele restaura a filha de Jairo. Então eu consigo observar no texto Jesus curando, Jesus libertando, Jesus restaurando. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero profetizar nesta noite, nem que seja para um: hoje é noite de restauração na tua vida. Hoje é noite de mudança, porque Jesus chegou. E se ele chegou,
tem cura, tem libertação, tem restauração. Quem vem para adorar aqui nesta noite, querido? Glória a Deus. Oh, glória! A autoridade que está sobre Jesus expulsa os demônios, cura os enfermos e pode trazer a vida àquele que está morto. Observe comigo, porque em todos os casos nós vamos ver o fim da esperança de todos. Perceba, a família do endemoniado já poderiam ter perdido as esperanças dele retornar para casa. Presbítero Antônio, a família de Jairo olhava e dizia: não tem mais jeito, acabou a solução, não tem como, a minha filha está morrendo, só se Jesus parecer. Mas a mulher do fluxo de sangue também vai dizer o texto, e gastando tudo que ela tem, indo de mal a pior, a situação de ambos só piorava, a esperança só diminuía. Mas o texto vai dizer que Jesus chega na beira da praia, irmã Vanessa, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a esperança da mulher já estava se indo, a esperança de Jairo já estava se indo, a esperança da família do endemoniado já estava se indo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: Jesus é a esperança para os desesperançados. Jesus é a esperança para os desesperançados. Louvado seja, eu vou melhorar. Quando a esperança acaba, Jesus se apresenta. Eita glória! É quando acaba a esperança, o esperançoso se apresenta. Jesus se apresenta quando acaba a tua força, ele diz: eu sou a tua força. Jesus se apresenta quando acaba a tua garra, ele diz: eu sou a tua garra. Quando acaba o teu sustento, ele diz: eu sou o teu sustento. Oh, glória! Glória, glória, glória a Deus. Aleluia! Quando a esperança se acaba, Jesus é a esperança. Eita glória! Jesus chegou na beira da praia, diz o texto. E a multidão Esperava. Esperava. Só vou parar se todo mundo dizer. E a esperança? Até confundir. E a multidão Esperava. A multidão Esperava. mais forte, igreja. E a multidão Esperava. Aleluia. Jesus chegou. A multidão esperava. Escuta isso. Eu vou devagarzinho que é mais bonito. Escuta isso. Escuta isso, presbítero Antônio. Jesus chegou, mas Jesus não tinha uma direção para onde ir. E ele não tinha necessidade de ir para lugar nenhum. Jesus chegou, não tinha necessidade de ir para lugar nenhum. Jesus não chegou e não dizia: eu vou para casa de Jairo. Não. Sabe o que acontece? Eu vou melhor aqui no texto. A necessidade requer de nós uma ação de ir. Jesus não tinha nenhuma necessidade de ir para a casa de Jairo. Jesus não tinha nenhuma necessidade de ir em direção à mulher. A necessidade nos obriga a agir. Glória a Deus. Fica 2 dias sem comer na tua casa, você não vai trabalhar. É verdade. A necessidade nos obriga a agir. Jesus não tinha necessidade de ir para lugar nenhum. Percebe o texto? E se aproximou o oficial, chefe da sinagoga, Jairo. Quem foi onde Jesus? Jairo. Fala mais forte, igreja. Jairo! Quem foi onde Jesus? Jairo! Mas a mulher também foi onde Jesus. E, ó. A necessidade te obriga a agir. Jairo estava com uma filha morta. A mulher estava com uma doença mortal. Quem tinha necessidade? Jesus? Não. A necessidade nos obriga a agir. Perceba que Jairo foi até Jesus. A mulher disse: eu também vou até Jesus. Eita glória! O propósito é o mesmo,
mas a causa é diferente. Não, vou melhorar para nós que estão aqui. O seu propósito de vir até aqui é o mesmo que o meu. Aleluia. Porque eu vim para cá para adorar. Oh, Eu vim pra cá glória, pra glória a pedir. Deus. Aleluia. Eu vim para cá para dispor as minhas necessidades. Oh, A aleluia. sua causa é a mesma da minha. Você veio para cá para orar, para pedir, para dispor as suas causas. Oh, Jesus. Os nossos propósitos são o mesmo, mas a causa do propósito, irmã Vanessa, é diferente. Eu estou usado por Deus aqui. É diferente. Aleluia. A necessidade nos obriga a agir. Nós viemos para cá. Jairo foi até Jesus. A mulher também foi até Jesus. Os dois vão até Jesus, porque o propósito é o mesmo. Qual é o propósito? Ir até Jesus. Chegar onde Jesus está. Alcançar Jesus. Esse é o propósito. Glória a Deus. Qual é o seu propósito desta noite? É chegar onde Ele está? É alcançar Ele? Hã? O meu propósito é alcançar Jesus. Aleluia. Vem comigo. Jairo foi. A mulher foi. Os dois vão. O propósito é o mesmo. Só que observe no texto. Jairo vai para pedir para Jesus, que Jesus vai até a casa dele para tocar na filha dele. Jairo vai até Jesus porque queria que ele tocasse a sua filha. A mulher vai até Jesus para ela tocar nele. Eita glória. Jairo pede para Jesus tocar a sua filha. E a mulher queria tocar em Jesus. Jairo queria que Jesus tocasse sua filha. A mulher queria tocar em Jesus. Eita glória Jairo a queria que Jesus Deus. tocasse Aleluia. sua filha. A Oh, mulher queria aleluia, tocar aleluia, em Jesus. Jesus. Não, eu não vou parar até você entender. Jairo queria que Jesus tocasse na sua filha. Oh, A mulher glória. queria tocar em Jesus. Eita glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus recebe primeiro o convite para ir à casa de Jairo, mas no meio do caminho ele para atender a necessidade de uma anônima. Oh, glória. Jesus recebe primeiro o convite para ir à casa de quem? Tem nome. Quem é Jairo? O principal da sinagoga. Jesus recebe o primeiro convite para ir na casa de quem? Jairo. Mas no meio do caminho, ele para atender a necessidade de uma anônima. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Oh, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia a Deus. Oh, glória, glória a Deus. Oh, Já Jesus recebe primeiro o convite para ir à casa de Jairo para tocar na sua filha, mas no meio do caminho ele é parado por um toque. No meio do caminho ele é parado por um toque. Qual é a tua? Vai tocar ou esperar você tocar? eita glória. Vai a tua, vai tocar ou ser tocado? Vai tocar ou ser tocado? Glória a Deus, glória a Deus, vai tocar ou ser tocado, aleluia. Jesus chegou, decide, vai tocar ou ser tocado. Jesus chegou, vai tocar ou ser tocado. Jesus chegou, aleluia, 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 aleluia. Jesus recebe primeiro o convite para ir à casa de Jairo, aleluia, na casa do principal, mas no meio
recebe primeiro o convite para ir à casa do rico, mas no meio do caminho ele para por causa de uma pobre. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia! 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 Não te preocupa, que se tu não toca nele, ele vai te tocar. Mas qual é a tua? Te decide. Vai querer tocar em Jesus ou vai esperar ele te tocar? Vai glorificar para sentir ou vai sentir para glorificar a Deus? Esta noite, ele está na casa, está restaurando. Ele está na casa, está agindo. Ele está na casa, está operando. Está aqui, queridos. Toca nele pela fé. Jesus está na casa. Toca nele pela fé. Eita, glória a Deus. Aleluia. A fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. A fé é um instrumento para a manifestação da glória. A fé é um instrumento para a manifestação da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Toca nele pela fé. Toca nele pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Jesus: se creres, verás a glória de Deus. É a glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem adorar Jesus, querido? Ele é maravilhoso. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais na nossa vida. Aleluia. A fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Por isso Jesus disse para os discípulos: se creres, verás, 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 verás a glória de Deus. A fé sobrenatural não vem de nós, ela vem de Deus. Verdade. A fé sobrenatural, ela não vem de nós, ela vem de Deus. A fé natural, ela vem de nós. Qual é a fé natural? De João 20, 25. Quando alguém trouxe a notícia para Tomé e disse: Jesus está vivo, ele disse: então deixa eu ver a mão, deixa eu ver o pé, deixa eu ver o lado, se é Jesus mesmo. Isso é uma fé natural. É aquilo que já existe, já foi detectado. Mas a fé sobrenatural, ela não vem de nós, ela é gerada em nós. Oh glória! A fé natural, irmã Vanessa, ela não vem da gente, ela é gerada na gente através de Cristo. Então olhe para cá, para você entender o que aconteceu no texto. Aleluia! Pois a fé, ela é um instrumento para a manifestação da glória de Deus. A fé sobrenatural é para a glória de Deus. Te alucineia, olha comigo, vê o invisível. Quem tem fé sobrenatural vê
vê diferente do que muitos veem, irmã Vanessa. A fé natural vê o visível, vê o que está aparente, vê o que está diante dos seus olhos. A fé sobrenatural vê o impossível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aquela mulher, irmã Vanessa, louvado seja o nome do Senhor, quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: se tão somente tocar, eu ficarei curada. Ah, lá vai. Quando ela ouviu, ela disse uma coisa: se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Ela não olhou para as circunstâncias, ela olhou diretamente para a cura. Lá vai. Louvado seja o nome do Senhor. A fé sobrenatural, irmã, faz você ficar cega para os obstáculos que está diante dos seus olhos e abrir seus olhos para a promessa que Deus tem. Quando ela ouve falar de Jesus, ela disse: então se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Ela podia olhar em dois aspectos. Primeiro, a multidão. Poxa, mas eu sou fraca, tô doente, essa multidão não vai deixar eu passar. Mas ela olhou o quê? A cura. Lá vai. Ela olhou o quê? A cura. Ela olhou o quê, irmã Vanessa? A cura. Ela olhou o quê, minha diaconisa? A cura. Ela não olhou a multidão, ela não olhou as suas circunstâncias. Poderia dizer: tô fraca, não tenho dinheiro, ninguém pode me ajudar. Mas ela disse: se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Glória a Deus. Oh, aleluia. Se eu tão somente tocar, ela viu a solução. Porque Deus, quando a gente age, Deus age em nós uma fé sobrenatural. Aquilo que está em tua volta de circunstância, Deus faz secar e te mostra o espiritual. Lembra de Abacuque? Abacuque, quando teve fé, esquecer tudo de seu vou só adorar a Deus. Aleluia. Lembra do servo de Eliseu? Estavam vindo milhares de soldados. Ele olha e diz: nós vamos morrer. Mas Eliseu, não sei quem é, olha para ele e diz: Senhor, abre um pouquinho os olhos dele para ele ver quem está com a gente. Quando ele olha quem está com eles, ele se maravilha. Sabe por quê, Vanessa? Porque ele olha milhares e milhares de anjos. Quando ele começa a ver anjos, presbítero Antônio, milhares e milhares montados em cavalo, ele esquece até do exército que vinha para combater eles. O que eu quero te dizer é que a fé sobrenatural, ela opera em nós, ela age em nós a ponto de nos fazer cegar para as circunstâncias da vida e olhar tão somente para a promessa. Olhe para você. Você está aqui porque por causa da promessa. Porque você está olhando para a promessa. Se fosse olhar para o natural, promessa, já tinha desistido. Eu já tinha desistido. A igreja toda já tinha desistido. Nós só estamos perseverando por causa da promessa. É porque a fé que nós temos gera em nós um peso de milagre. Você não entendeu? Eu vou repetir. Quando esta mulher, ela ouve falar de Jesus, ela disse: eu quero tocar, eu quero tocar. E com nessa obsessividade de querer tocar e ser curada, a fé reagente nela vai fazer ela tomar ações. Que ações? Transpor o intransponível. Segundo passo, transpor o intransponível. O que é transpor o intransponível? É passar por onde não tem passagem para passar. É vencer quando não se tem força para vencer. É ir adiante quando não se tem mais chance de ir adiante. A fé vai gerar nela a ponto dela querer transpor o intransponível, a ponto dela esquecer das circunstâncias e dizer: eu tô fraca, mas eu vou assim mesmo. Tem multidão, mas eu vou com glória. Tem multidão, mas eu vou assim mesmo. A promessa é maior, a cura é maior, aleluia, a solução é maior. Eu quero liberar uma palavra para as irmãs aqui. Eu quero dizer que a promessa de Deus é maior do que os processos da nossa vida, irmã Vanessa. Ai, lá vai, tia Lucinéia. A promessa é maior do que os processos da nossa vida. O que Deus tem para nós é maior. Presbítero Antônio é maior. Vamos olhar para Jesus. Ela vai acessar o inacessível. Ela vai ver o invisível
vai transpor o intransponível e vai chegar aonde ela queria chegar. E quando ela chega aonde ela queria chegar, ela recebe o que ela queria. Eita glória! Oh, aleluia! E eu já libero uma palavra para você esta noite. Você vai chegar onde você quer chegar. Você vai receber o que você deseja. Porque a fé é isso. Ela tem um peso de manifestação de glória. Se você tem fé, pode esperar que vai ter manifestação de glória. Porque Deus fará o impossível por nós. Louvado